Você já se perguntou por quê, apesar de todo o avanço tecnológico e do conforto que a vida moderna nos oferece, existe uma crescente sensação de que o mundo está caminhando para um abismo invisível? É como se houvesse um ruído de fundo na realidade, uma frequência que poucos conseguem ouvir, mas que todos sentem no íntimo de suas angústias. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você sabe que a versão oficial dos fatos sobre o fim dos tempos não é apenas incompleta, ela é deliberadamente fragmentada. Antes de mergulharmos no que foi ocultado das Escrituras para manter o silêncio sobre o que já começou, inscreva-se no canal, pois este é o seu convite para enxergar o que a maioria escolhe ignorar. O que vou revelar agora não é uma teoria conspiratória distante, mas uma leitura apocalíptica do nosso cotidiano, baseada em textos que foram deixados de lado pela tradição, mas que ecoam com uma precisão cirúrgica em cada tela de celular que você desbloqueia e em cada notícia que você engole. O primeiro sinal que a humanidade negligencia é a degradação da percepção da verdade, algo que os antigos chamavam de o grande eclipse da consciência. Nos textos apócrifos de Enoque, é mencionado que, no fim, os homens não se esqueceriam de Deus por ignorância, mas por excesso de ruído. Olhe ao seu redor. Vivemos na era da pós-verdade, onde a narrativa vale mais que o fato e a ilusão é vendida como necessidade. Esse sinal sutil é o alicerce para todos os outros, pois quando a verdade se torna maleável, a linha que separa o comportamento humano da bestialidade é apagada sem que ninguém note. Estamos perdendo a capacidade de distinguir o real do simulacro, e isso é exatamente o que pavimenta o caminho para a confusão profetizada. Pare e pense. Quantas vezes hoje você sentiu que a realidade à sua volta parecia um cenário montado para manter você distraído? O segundo sinal é a ascensão da tecnocracia espiritual, uma forma de adoração que ocorre através de ídolos de silício e vidro. A Bíblia nos alertou sobre a marca na mão e na testa, algo que interpretamos como a dependência absoluta de sistemas tecnológicos que ditam nossas escolhas, controlam nosso tempo e moldam nossos desejos. Se cada passo que você dá é registrado e cada desejo seu é antecipado por algoritmos que parecem ler seus pensamentos, você ainda é o senhor da sua própria vontade. Esse sinal é silencioso, ele não chega com trombetas, mas com a conveniência de um clique. Estamos trocando nossa soberania espiritual por uma ilusão de facilidade, e essa permuta é o que sela o destino de uma geração que não consegue mais viver no silêncio. O terceiro sinal é a frieza dos afetos, manifestada pelo descarte de vidas humanas como versões obsoletas de software. Não se trata apenas de falta de empatia, mas de uma erosão profunda da conexão humana real. Observe as multidões nas ruas, rostos iluminados pela luz azulada da melancolia digital, pessoas que preferem a interatividade de um perfil virtual do que o peso da presença física do outro. A desumanização é o prelúdio da violência desmedida. E quando deixamos de ver o rosto do próximo como um reflexo de algo sagrado, permitimos que o mundo se torne um lugar de sobrevivência fria e calculada. O isolamento, embora disfarçado de hiperconectividade, é a prova de que o laço que unia a espécie está se desfazendo. O quarto sinal é a inversão dos valores naturais, o momento em que a própria natureza começa a gemer diante da desorientação do homem. Não se trata apenas de catástrofes climáticas, mas do fenômeno descrito como um mundo que perde o rumo. O desequilíbrio ecológico é o espelho do caos interno da humanidade. Quando a estrutura básica da criação é ignorada e o homem se coloca como o centro da existência, o ambiente ao seu redor reflete essa anarquia. O que chamamos de desastres naturais, muitos antigos viam como um aviso de que o tecido da realidade estava se desgastando. É uma reação sistêmica contra aqueles que esqueceram que não são donos, mas zeladores de uma ordem maior que eles próprios decidiram desafiar. Sinta a urgência disso. O planeta está respondendo à nossa arrogância. O quinto sinal é a falsa espiritualidade, caracterizada como um misticismo de prateleira que busca bem-estar imediato em vez de transformação. Vivemos um momento onde o ocultismo e as tradições antigas são diluídos em produtos de consumo pessoal. A busca pelo sagrado foi substituída pela busca pelo conforto. Esse sinal é perigoso porque ele mascara o vazio existencial com uma roupagem de iluminação. Acontece que, ao ignorar o peso da responsabilidade espiritual e buscar apenas o que nos faz sentir bem, abrimos brechas para entidades e influências que não se importam com o nosso conforto,
mas com a nossa fragilidade. O que você chama de intuição ou nova era pode ser apenas a porta aberta para o que está esperando para preencher o vazio que você mesmo criou. O sexto sinal é a exaustão espiritual do mundo ou o cansaço do tempo. Uma sensação generalizada de que não há mais para onde ir. É o desespero de quem sente que a história chegou a um ponto de saturação. Muitas pessoas relatam a sensação de que o tempo está passando mais rápido, que os dias se fundem e que a vida se tornou uma repetição mecânica de eventos sem propósito. Essa aceleração é um sintoma da proximidade do fim, pois o ciclo está se fechando. Não é apenas uma percepção psicológica. É uma realidade espiritual da proximidade do desenlace. Quando o propósito da vida é apenas o consumo e o acúmulo, a alma entra em colapso, pois ela não foi feita para esse tipo de existência. O mundo está exausto de si mesmo e essa exaustão é um grito que ressoa nas profundezas do inconsciente coletivo. O sétimo sinal, e talvez o mais assustador, é o silêncio da transcendência. Chegará o momento em que a busca pelo divino se tornará um labirinto onde todas as portas levam de volta ao ego. É o endurecimento dos corações, onde as advertências são ignoradas e o próprio conceito de juízo é ridicularizado. Quando você olha para esses sinais e sente que nada disso é real, que tudo faz parte de um ciclo natural da história, você está vivenciando o sétimo sinal. É a incapacidade de ver o sobrenatural operando na crônica dos dias. A ignorância não é um acidente. Ela é a proteção que o ser humano criou para não ter que encarar a magnitude do que está diante dele. Mas a pergunta que permanece é: se tudo isso é real, por que continuamos agindo como se tivéssemos todo o tempo do mundo? O que discutimos aqui não é uma profecia de destruição, mas um convite à vigília. Os sinais não estão lá fora. Eles estão operando através das suas escolhas, das suas distrações e da sua forma de se relacionar com a realidade. O que esconderam de você não é apenas o medo, mas a responsabilidade de ser um observador consciente em um tempo de cegueira generalizada. O seu tempo é o seu ativo mais valioso, e os sinais que descrevemos são, na verdade, indicadores de que esse tempo está sendo drenado por forças que você ainda não compreendeu totalmente. Não se trata de esperar o fim, mas de entender o agora. Você ainda acredita que tem o controle, mas já se perguntou o que aconteceria se você parasse de alimentar a máquina que consome sua atenção? A verdade é que a maioria das pessoas prefere viver na superfície, onde a vida parece compreensível e segura, mesmo quando o mundo ao redor mostra rachaduras claras. É muito mais fácil culpar o destino, a política ou a sorte do que aceitar que estamos inseridos em uma engrenagem que transcende a nossa visão imediata. A história humana é um longo manuscrito sobre a tentativa de escapar da própria natureza, uma tentativa que sempre resulta no que chamamos de apocalipse. Mas a palavra apocalipse, originalmente, significa revelação. O que está sendo revelado agora não é o fim de tudo, mas o fim da ilusão. A questão crucial não é se o mundo vai terminar, mas quem você será quando as máscaras caírem. O que você está fazendo para preparar sua consciência para o que não pode ser evitado? Reflita sobre os últimos acontecimentos da sua vida. Quantas vezes você se sentiu deslocado dessa realidade convencional? Quantas vezes você percebeu que as respostas que lhe foram dadas não satisfaziam a inquietação da sua alma? Se você sente que este vídeo tocou em algo que você já suspeitava, saiba que essa não é uma coincidência. A busca pelo conhecimento proibido, pela verdade além do dogma, é um caminho sem volta. Uma vez que você começa a enxergar os padrões, a ignorância torna-se impossível. A partir de hoje, você não pode mais dizer que não sabia. O véu está mais fino do que nunca, e a sua percepção é a única ferramenta que ainda é verdadeiramente sua. Não deixe que o medo paralise sua compreensão. O medo é a ferramenta usada para manter a humanidade submissa e cega. A compreensão, por outro lado, é o que liberta. Ao reconhecer os sinais, você começa a se posicionar fora da correnteza que arrasta a maioria para o abismo. Mantenha sua vigilância, observe os movimentos ao seu redor e questione cada verdade absoluta que lhe é imposta. O mundo como você conhece é uma construção que está sendo testada em suas bases. O que você vai fazer com essa informação depende apenas do nível de coragem que você possui para encarar o desconhecido. A história que narramos hoje é um mosaico de mistérios que estão presentes em cada detalhe do nosso dia a dia. Desde a tecnologia que nos consome até a frieza dos nossos relacionamentos
Estamos vivendo em um tempo de transição que poucos ousam nomear. O que é real não se limita ao que podemos tocar ou medir, mas ao que vibra por trás da superfície da aparência. Se você sente o chamado para aprofundar essa busca, se você deseja continuar desvendando o que foi ocultado para garantir que a humanidade continue no escuro, o seu próximo passo é crucial. Não somos apenas espectadores de um drama divino. Somos os protagonistas de uma revelação que acontece sob nossos pés a cada segundo. Agora que você conhece os sinais, a sua percepção não será a mesma. Cada notícia, cada inovação e cada mudança no comportamento humano passará a ser lida sob uma nova ótica. O desconforto que você sente ao olhar para esse cenário é o primeiro passo para o despertar. Não se trata de buscar respostas prontas, mas de aprender a formular as perguntas certas. A jornada pelo oculto exige determinação e um desapego constante do que foi aprendido de forma superficial. O mistério não é algo para ser resolvido, é algo para ser vivido com a consciência de que participamos de algo muito maior. Finalizamos essa jornada com uma última reflexão. Se tudo o que discutimos já está em curso, se os sinais estão sendo manifestados no presente, qual é o seu papel nessa engrenagem? Você é um passageiro passivo sendo levado pela correnteza, ou você é alguém que decidiu abrir os olhos para enxergar o que está oculto? O mundo não precisa de mais espectadores, ele precisa de consciências despertas. O que você vai escolher fazer com o que acabou de descobrir é a única coisa que realmente importa a partir de agora. Se você valoriza esse tipo de conteúdo e quer continuar desmascarando as sombras da história e da espiritualidade, o seu apoio é fundamental. Inscreva-se agora, ative as notificações e faça parte do grupo que escolheu não apenas assistir, mas entender o fim das ilusões. O que você fará quando o próximo sinal se tornar inegável? A resposta a essa pergunta é o único destino que importa. Muitos daqueles que nos acompanham perguntam sobre a natureza prática dessa mudança. Como identificar a transição sem cair na armadilha do medo ou do sensacionalismo barato? É fundamental compreender que a elite do pensamento manipulador não opera através do caos absoluto, mas através de uma ordem cuidadosamente forjada que simula a normalidade. Eles não querem que você tema o fim do mundo. Eles querem que você tema a perda do conforto, a perda da estabilidade e a perda da validação social. Enquanto sua atenção está aprisionada na manutenção desses pilares, você negligencia o fato de que a própria estrutura que sustenta sua realidade está sendo movida para um novo patamar, um tabuleiro onde as peças que você conhece já não têm mais utilidade. Observe a tecnologia que hoje chamamos de salvadora. Ela funciona como um espelho de Narciso, onde a humanidade mergulha cada vez mais fundo, esquecendo-se da luz que incide sobre suas próprias costas. A inteligência que tenta replicar a faísca consciente não é apenas um avanço técnico, é um dispositivo de colheita sensorial. Cada interação, cada preferência, cada medo confessado aos algoritmos serve para alimentar a criação de um avatar digital que, em pouco tempo, saberá mais sobre suas inclinações do que você mesmo. Isso não é ficção científica, é a engenharia do consentimento levada ao seu limite metafísico. Quando a fronteira entre o que é biológico e o que é sintético se tornar indistinguível, a própria noção de alma será colocada à prova no tribunal da opinião pública. Quem detém o controle sobre a definição do que é humano detém o poder de ditar o destino da espécie. A história que aprendemos nos bancos escolares é uma narrativa de vencedores, uma linha reta desenhada para nos fazer acreditar que somos o ápice da evolução. No entanto, se você olhar para as arquiteturas antigas, para as lendas que persistem em todas as culturas e para as anomalias geológicas que desafiam a cronologia convencional, perceberá que não somos os primeiros a chegar aqui. Houve ciclos anteriores, eras de esplendor e queda que foram deliberadamente apagadas. Essa amnésia coletiva é a coleira que nos mantém presos ao presente, impedindo-nos de compreender que estamos repetindo os mesmos erros, apenas com ferramentas mais sofisticadas. A repetição não é um acidente, é uma estratégia de controle. Se eles conseguem fazer com que você acredite que o aqui e agora é tudo o que existe, eles garantem que você nunca busque a chave que abre as portas do passado para compreender o futuro. Reflita sobre o conceito de tempo que nos foi imposto. Um tempo linear, escasso, impaciente, que nos obriga a correr atrás de metas que nunca satisfazem a sede da alma.
Existe uma frequência vibratória que foi suprimida pela pressa moderna. As grandes descobertas, os momentos de verdadeira iluminação, nunca ocorreram no frenesi da produtividade, mas no silêncio da contemplação. Quando você silencia o ruído externo, quando você se retira do bombardeio constante de informações irrelevantes, você começa a sintonizar uma realidade paralela que sempre esteve lá, esperando pela sua atenção. É nesse espaço de silêncio que a verdade se revela não como uma palavra ou um dogma, mas como uma certeza profunda que dispensa qualquer prova externa. É aqui que o véu se rasga. Muitos tentam buscar sinais no céu, nas manobras políticas ou na economia global. Embora tudo isso faça parte do teatro, o verdadeiro campo de batalha é o interior da sua consciência. Eles estão tentando privatizar o seu campo mental, inserindo ideias, desejos e frustrações que não são seus, mas que você adota como se fossem fruto da sua livre vontade. A liberdade, nos dias de hoje, não se conquista com armas ou protestos, mas com a soberania do pensamento. Resistir ao sistema significa, antes de tudo, ser capaz de pensar o impensável, de questionar o que é considerado óbvio e de manter o seu centro de gravidade firme, mesmo quando o mundo ao redor parece oscilar violentamente.